O que é dívida pública? O que é isso? Como ela se formou? Quem são os responsáveis? Entenda um pouco disso a partir de agora. A dívida pública do Brasil cresceu e passou dos 2 trilhões e 700 bilhões de reais. Além de não pagar o total de juros que já devia, o governo pegou mais dinheiro emprestado. Outro motivo desse aumento foi o dólar caro, que afeta a dívida externa. A dívida pública já está bem perto do teto deste ano, de 2 trilhões e 800 bilhões de reais. É um instrumento muito importante que deveria ajudar a financiar o Estado. Como instituição, tem uma obrigação perante as pessoas, o próprio país, ou o Estado, ou o município. O setor público, ele como Estado organizado, ele tem uma obrigação. E essa obrigação deve ser financiada pelo conjunto dos cidadãos, através dos tributos que pagamos. E se esses recursos arrecadados não são suficientes, é legítimo que o Estado lance mão do instrumento de endividamento público para complementar esses recursos, para que ele tenha como cumprir devidamente a sua missão perante a sociedade. Algo que viabilize políticas públicas, investimentos públicos. O que está acontecendo? O que nós chamamos de sistema da dívida. A utilização desse instrumento como uma contínua engrenagem que retira recursos públicos e transfere para o sistema financeiro privado. Os jornais acabaram de anunciar que até julho o Banco Central teve uma perda em operações chamadas de swap cambial. O que é isso? É uma garantia que o Banco Central dá, principalmente para o setor financeiro, referente à variação do dólar. É como se o setor financeiro quisesse comprar dólar há mais tempo e o Banco Central dissesse, não compre não, faça aqui comigo esse contrato, que se o dólar subir, eu lhe pago a diferença. Então o Banco Central garante essa variação. De forma irresponsável, na nossa opinião, o Banco Central chegou a fazer contratos desse tipo de mais de 300 bilhões de reais. E só nesses 7 primeiros meses deste ano, a perda com esses contratos, porque o dólar disparou, foi de 83 bilhões de reais. Isso gerou uma dívida pública. Isso é dívida? O Brasil recebeu alguma coisa? Não. Pelo contrário, o Banco Central pagou essa diferença para os bancos e registrou uma dívida sobre a qual vão incidir juros, uma dívida que terá que ser paga ou com recursos públicos ou com venda de patrimônio para honrar essa obrigação. Só a dívida chamada interna em títulos emitidos pelo Tesouro, que supera 3 trilhões e 600 bilhões de reais. É um escândalo, porque quando a gente olha para essa cifra de 3 trilhões e 600 bilhões, qual é a contrapartida dessa dívida? Em vez de encontrar investimentos que poderiam estar aí financiando a construção de hospitais, quantas cidades brasileiras não têm hospital? E de investimentos em equipamentos necessários e tudo mais, todo esse recurso poderia estar financiando esse tipo de investimento que justificaria a sociedade se sacrificar para pagar os juros dessa dívida. Mas não. Quando investigamos essa dívida, encontramos esse tipo de mecanismo meramente financeiro que não serve à sociedade de forma alguma, que são operações especulativas e operações que interessam unicamente ao setor financeiro privado. É por isso que os bancos aqui no Brasil têm lucros crescentes,
bilionários. Ano passado, o lucro dos bancos superou 80 bilhões de reais em um ano. E nos últimos anos superou 70 bilhões. Em nenhum lugar do mundo isso acontece.